Bom dia. Fui incumbido dessa responsabilidade de trazer a mensagem agora de manhã. Sempre uma responsabilidade que a gente sente o peso, não é muito fácil. Ainda mais tendo em vista as mensagens que a gente costuma ouvir aqui. Principalmente as mensagens anteriores a essa, nesse livro de Reis, no primeiro livro de Reis que a gente tem estudado, têm sido mensagens muito profundas. E mensagem, às vezes, em cima de textos que, quando a gente para ler a Bíblia, são textos que a gente passa o mais rápido que a gente consegue. Que a gente está lendo e contando a história de alguém, de algum personagem bíblico que a gente acha legal, porque acontece um drama e acontece alguma coisa de ação. Aí parece que a gente está vendo um filme. Aí, de repente, tem uma quebra que relata a construção de algo ou a contagem do povo, alguma coisa do tipo, como a construção do templo. Né? E tinha a coluna que tinha tanto de altura, e tinha distância de tanto, e tinha mais 4 colunas, e na coluna tinha 4 anjos, e no anjo tinha 4 negócios em volta, e embaixo tem não sei o quê, tá, vai descrevendo, e a gente não consegue imaginar muito bem o que está acontecendo ali. E é quando a gente passa pelo primeiro capítulo, a gente fala, ai, graças a Deus, passou. Aí vou pro próximo, aí no próximo. E do lado de fora do templo tinha 2 tanques, o tanque tinha o carrinho, aí empurra o tanque. Caramba, cara. Quando que vai voltar para a história de novo? E estudando, principalmente nesses últimos domingos, como já disse, na descrição de como era o templo, na descrição de como eram as construções de Salomão, a gente viu a profundidade que tem nesses textos. E hoje, mais uma vez, tem um texto que tem a descrição de algumas coisas, de alguns utensílios, de algumas coisas que faziam parte do templo. E um texto que, a princípio, eu peguei, tomei um susto, eu falei, caramba, e agora? Como que eu vou tratar esse texto? Mas Deus é muito misericordioso, irmãos. Deus fala através dos textos que a gente, às vezes, no nosso cotidiano, dá pouca atenção. A gente aprende que toda a Escritura é útil. Que essa Escritura, que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus, não na parte cinematográfica, mas em toda ela. É a palavra de Deus. Vamos orar antes de começar? Deus bendito, Pai amado, bondoso, amoroso, Pai, te suplicamos, Pai, que agora de manhã o Senhor fale. Pai, que tua voz seja ouvida aqui, Senhor, e não a minha. Não as minhas observações superficiais, Senhor, mas realmente aquilo que o teu Espírito Santo trouxe a mim, Pai. Que os ouvidos dos meus irmãos, Senhor, também estejam abertos, Pai, para ouvir a tua voz. Sabemos, Pai, que o Senhor já tem agido aqui no nosso meio. Sabemos que o Senhor já tem falado no nosso meio. E pedimos, Pai, para que nenhum de nós aqui seja empecilho, Senhor, na transmissão da tua palavra. Que o Senhor fale aqui, Senhor, livremente. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus que te oramos, Pai. Amém. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7. A gente vai ler a partir do versículo 13. Primeira Reis 7, a partir do versículo 13. O texto que a gente vai tratar é do 13 até o final. Como é um texto muito grande, vou pular alguns versículos, mas peço aos irmãos que depois releiam devagar, pensando nisso que a gente vai tratar hoje, porque é um texto com muitos detalhes e
os irmãos vão ver, cada detalhe é precioso. Vamos começar lendo de versículos 13 e 14. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um cidadão de Tiro, um artífice de bronze. Hurão era extremamente hábil, experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Bom, primeiro, aqui entra um personagem novo na história, Hurão. E é muito interessante, irmãos, porque quem é Hurão? Até aqui, a gente não tem a Bíblia falando sobre esse homem, sobre a fé desse homem, sobre a moral dele, sobre um ato de bravura, coragem, nada. O que a gente tem aqui são esses dois adjetivos. Ele tinha conhecimento do que fazia e ele era habilidoso no que fazia. É isso que a gente tem desse homem. É um homem que conhecia o seu trabalho e fazia muito bem, era muito habilidoso nisso. Bom, a gente tem praticamente 2 capítulos inteiros falando só das coisas que esse homem fez. E é muito interessante pensar nisso quando a gente pensa que a Bíblia, como a gente disse aqui, é a palavra de Deus, inspirada por Deus, é onde Deus se manifesta, 66 livros, e Deus se manifesta ali, fala a sua vontade ali. E a Bíblia dedica 2 capítulos, quase 2 capítulos inteiros a esse homem, que seu adjetivo era, trabalhava muito bem. Interessante, né? Interessante, a gente espera disso de alguém que tem uma demonstração de fé ou que tenha feito algo sobrenatural, mas de alguém que trabalha bem, um bom artífice de bronze, um bom artesão. Bom, da mesma forma, a Bíblia tratou de Bezalel e Aholiabe ali como artífices também, na construção do tabernáculo, no Êxodo. E a gente vê, a partir desses nomes, né, tanto Bezalel, Aholiabe e também Hurão, como Deus se preocupa com isso, como Deus se preocupa com o detalhe, como Deus se preocupa em utilizar pessoas que são hábeis no que fazem bem o seu trabalho, para o trabalho dele, para servir a ele. E nem sempre é da forma mais óbvia possível. Teve um estudo que foi feito em 2013, nos Estados Unidos, por um grupo chamado Barna. E esse estudo sobre o trabalho, sobre o sentido do trabalho, ele teve o seguinte resultado. Esse estudo ele foi voltado especificamente para cristãos. E nesse estudo falava que só um terço dos cristãos via no seu trabalho cotidiano um significado eterno. Um significado que transcendia só ir lá, bater ponto, trabalhar e voltar para casa. Só um terço. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quase 70% dos cristãos, nesse estudo, levando em conta a carga horária de trabalho, né? Quase 70% dos cristãos passava metade do tempo hábil num dia, contando a parte que está dormindo, metade do tempo fazendo uma coisa que ele não vê um significado para além de ir para o trabalho e voltar. Já pensaram nisso, irmãos? A gente lê textos que falam fazer tudo para a glória de Deus e como é importante a gente dedicar o tempo, como é precioso o tempo que a gente dedica para Deus. E aqui diz que quase 70%, né, nesse estudo específico, quase 70% dos cristãos passam metade do dia fazendo algo que não tem significado eterno. Eu acredito, foi feito em 2013 nos Estados Unidos, mas eu acredito que nesse ano aqui no Brasil não seja tão diferente. Conversando com os nossos irmãos aqui, eu mesmo e muitos irmãos, a gente vê algumas lutas que a gente tem no trabalho, e isso faz com que se torne tão difícil entender um significado eterno, tão difícil entender que o nosso trabalho vai para além do que nós fazemos, dependente do segmento. Seja um professor, seja um engenheiro, seja um enfermeiro ou qualquer coisa que seja. Às vezes é muito difícil ver isso.
Olha a importância do trabalho de Hurão, esse artífice de bronze. O comentarista Warren Wiersbe diz: a mobília e os utensílios do templo eram importantes para o sacerdote, pois sem esses itens não podiam realizar seu ministério nem agradar ao Senhor. Tratando do sacerdote, aí já é mais fácil entender um significado eterno. Olhando para o pastor Miguel, fala assim: o pastor Miguel, sim, tem um trabalho que tem um significado eterno, ele é pastor. Agora, o rapaz que mexe com bronze, ele mexe com bronze. É isso. O texto mostra claramente que não é isso. Sem o trabalho de Hurão, era impossível, primeiro, que Deus fosse servido de acordo com o que ele quis, de acordo com o que ele pediu, da forma que ele ordenou. E segundo, que aquilo que foi feito fosse feito com tanta destreza, com tanto empenho, com tanto cuidado, que aquilo de fato, as pessoas pudessem olhar aquilo e ver a manifestação de Deus. Olharem aquele trabalho realizado e ver Deus naquele trabalho. E aqui a gente vai tratar um pouco de algo que a gente já tratou, mas é importante repetir. O templo, as mobílias do templo, a fachada do templo, a estrutura, as ferramentas utilizadas no templo, tudo isso é uma representação física, é bom a gente relembrar, é uma representação física da realidade, dessa realidade criada por Deus. Onde todas as coisas apontam para Deus, apontam para a centralidade de Deus e a forma como Deus se relaciona comigo, contigo, e a forma como você se relaciona com Deus. Mariotti, você pode botar a imagem, por favor? Trouxe aqui, irmãos, uma imagem com base em alguns estudos e observação do texto. Aí os irmãos escolhem a que está menos embaçada. A gente consegue ter uma visualização assim por alto de como era o templo. Como está meio embaçado, essa parte aqui, ela está aberta, como se estivesse mostrando a parte de dentro do templo, por isso que ela está numa cor diferente. Essa parte dourada no meio, é como se fosse a parte de dentro. E o restante, a parte de pedra, aqui é como se fosse a parte de fora. Eu acredito que com o passar do texto, os irmãos vão vendo e vão conseguindo identificar cada item aqui. Irmãos, vamos continuar lendo o texto, do versículo 15 ao versículo 21, para a gente conseguir agora começar a entender quais eram esses itens que Hurão fabricou, que Hurão fez. Versículo 15 ao 21. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura, e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze, fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjunto de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis, no alto das colunas do pórtico, tinham formato de lírios, com 1,80 m de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha o formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim, a coluna do sul, e Boaz, a coluna do norte. Aqui, alguns termos que não são tão fáceis. Capitel. Os irmãos sabem o que é o capitel? Eu também não lembrava o que era isso. Botei no Google. Capitel é aquele acabamento que tem em cima das colunas. A gente vê muito isso na arquitetura romana, enfim, vai no centro do Rio, você vê aquelas colunas e na ponta da coluna tem algum desenho que significa alguma coisa. Ou seja, uma imagem sacra, ou uma imagem que simboliza o brasão da família que fez aquilo. No caso, aqui, os irmãos veem a coluna de bronze
e tem um acabamentozinho ali em cima. Como diz o irmão David, sabe para que significa, que serve isso? Sabe o que significa esse capitel aqui? Qual é a utilidade estrutural desse capitel? Nenhuma. É uma decoração. É uma decoração que transmite, obviamente, uma mensagem, que tem, obviamente, o significado, até porque se não fosse assim, Deus não mandaria que fizesse. Mas a gente vê a preocupação com o detalhe. Primeiro ponto que a gente vai tratar nessa mensagem é a beleza da força de Deus. A beleza da força de Deus. Eu não disse antes, mas vou falar agora. O tema dessa mensagem é o serviço sagrado. Bom, a gente leu aqui um texto que diz que existia uma coluna de 8 metros de altura, bem grande, quase um prédio de 3 andares, 8 metros de altura e 5 metros de circunferência. Ao sul, a coluna ao sul, ela tinha o nome de Jaquim, e Jaquim significa ele estabelecerá. E ao norte, a coluna tinha o nome de Boaz. Boaz significa o Deus poderoso, que estabeleceu todas as coisas. Olha que interessante, irmãos. A figura mais imponente no templo. Aquilo que quando você chegava no templo, você via aquelas duas colunas, que não eram pequenas, 8 metros de altura por 5 metros de circunferência, de bronze, polido. Que imagem, irmãos. Que imagem. Ao norte significa ele estabelecerá, ele estabelece, ele firma todas as coisas. E ao sul diz o Deus poderoso. Olha que mensagem, irmãos. Olha o que Deus quis comunicar ao seu povo através do artesão. Ele é o Deus poderoso, ele é o Deus que no templo estabelece todas as coisas. Ele é o Deus que estabelece os tronos. Ele é o Deus que estabeleceu o seu povo e também sustenta o seu povo. Ele não só comunica isso, mas ele também comunica que ele não é só poderoso, mas ele também cuida dos detalhes. A coluna era muito alta, tinha 8 metros de altura. Mas os capitéis, ou seja, o acabamento, a decoração também era muito grande, tinha 2 metros de altura. E tinha um detalhe, no livro de 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 12, o capítulo 4 de 2 Crônicas, ele é praticamente o mesmo texto desse capítulo 7 de 1 Reis, que a gente está tratando. Então, os dois textos, você lendo eles, você vê que tem é muito complementar. Tem alguns detalhes que você pega comparando os dois textos. Olha como o texto de 2 Crônicas fala da serventia dos capitéis. Os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes decoravam os 2 capitéis. E é para isso que servia. Olha a riqueza de detalhes. Tinha a coluna. Na ponta da coluna tinha os capitéis. Na ponta superior dos capitéis tinha um formato de lírio. E na parte de cima do lírio tinha 200 romãs. Eu não vou trazer aqui um significado para cada um desses pequenos itens, até porque o texto não expõe claramente. Mas a gente vê em alguns outros textos bíblicos como que o povo se utilizava das romãs como sinal de que Deus prospera, de que Deus faz o seu povo frutificar. Como os lírios transmitem a beleza e o cuidado de Deus, e a gente vê o poder de Deus com acabamento de cuidado, com acabamento de beleza. Irmãos, Deus não é o Deus só poderoso. Deus é o Deus que cuida e cuida com beleza. Seguindo, irmãos. O próximo texto, próximo trecho que a gente vai ler, a gente vai falar um pouco sobre outra construção, o tanque, que estava do lado de fora. Antes da gente ler sobre o tanque, eu queria que os irmãos ainda
nesse ponto anterior sobre o poder de Deus, eu queria que os irmãos lessem esse texto agora, já com essa mentalidade que a gente tratou aqui, já com esse pensamento que a gente tratou aqui, que é que o Deus que estabeleceu a terra, o Deus que estabeleceu o seu povo, o trono de Davi, também a linhagem de Davi até chegar a Cristo. Esse Deus, ele trata com formosura inigualável os detalhes. E os detalhes que nos foram revelados é aqueles também que ainda serão. Então vamos ler versículo 23 ao versículo 26. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras de frutos, de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos, e sua borda era como borda de um cálice, como uma flor de lírio. Tinha capacidade de 40.000 litros. Também fez 10 carrinhos de bronze. Cada um tinha 1,80 m de comprimento e de largura, e 1,35 m de altura. Irmãos, olhem esse tanque de capacidade de 40.000 litros de água. Um tanque meu Deus, como faz um negócio desse? Um tanque de 4,5 metros de diâmetro e 2,25 m de altura. E ele tinha 4 dedos de espessura, de bronze. Eles chamavam esse tanque de mar de fundição, e não era à toa. E só lembrando um pequeno detalhe para os irmãos. Isso foi construído numa região desértica. 40.000 litros de água. E além do tanque, a gente não pode esquecer, foram feitas 10 pias. Essas pias, elas também carregavam água, carregavam cerca de 800 litros de água cada uma delas. Tudo muito exagerado, né? Para que tanta água? 40.000 litros de água, será que vai usar isso tudo? No deserto? Esse texto não tem como comunicar outra coisa senão a abundância de Deus. Por quê? A gente vê que o tanque, lá no livro de 2 Crônicas, texto complementar a esse, diz que o tanque servia para que os sacerdotes se lavassem antes de apresentar os sacrifícios. E a gente entende a importância disso quando a gente retorna lá no Êxodo e quando Deus estabelece esse ato de sacrifício executado pelo sacerdote, o que Deus comunica ao seu povo. Faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar. Mande-a enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com água da bacia. Lavarão as mãos e os pés para que não morram. Os sacerdotes, eles se lavavam por conta da santidade do que eles faziam. Eles se lavavam, eles se purificavam com a água daquele tanque. E, irmãos, é muita água. É abundância de graça, irmãos. É a abundância de Deus na purificação. É a abundância de Deus, a preocupação de Deus conosco. Não só de estarmos limpos superficialmente, mas de termos graça abundante. Graça muito maior do que só eu preciso. Muito maior. Muito maior do que só você precisa. Graça suficiente para limpar todo o seu povo.
graça suficiente, como diz Paulo, para superabundar o pecado, para sobrepor o pecado, graça abundante. A grandiosidade do tanque. Tanto a construção era um enorme feito, como também manter o tanque cheio numa região desértica. Essa grandiosidade revela a graça abundante de Deus, a graça abundante que provém de Deus. Ao mesmo tempo que também nos lembra do grande poder do mesmo Deus que concede essa graça. Quem Ele é e o motivo de necessitarmos de tão urgente graça. Assim como a gente falou dos capitéis que decoravam e transmitiam uma mensagem, é a mesma coisa o tanque, irmãos. No tanque haviam frutos de 5 em 5 centímetros. E esse fruto, mais uma vez, apontava a beleza, apontava também a abundância, mas também tinha os touros gravados no texto de Crônicas, diz isso. Também tinha touros gravados no tanque, que mostrava poder. No texto de Números, no capítulo 24, a gente vê os bois são citados como aqueles que são capazes de esmagar ossos. Os bois selvagens, poderosos. Lembrando que o boi naquela época é um animal de tração, um animal que ajudava no arado, é aquele animal que fazia o que o homem não tinha poder para fazer. Então, quando a gente lê esse texto, ao mesmo tempo que a gente vê a grandiosa graça de Deus, a gente precisa entender também o porquê a gente precisa de tão grande graça. Porque estamos diante de um Deus que nos quer santos, nos quer puros, e um Deus extremamente poderoso. Um Deus que seu poder supera infinitamente o nosso poder ou a nossa vontade. Esses 12 touros, na base, gravados ao redor do tanque, também não é algo que alguém deu uma resposta final sobre isso, mas a maioria dos teólogos que nós lemos, eles afirmam que ali fala sobre as 12 tribos de Israel estabelecidas. Mas não só um símbolo das 12 tribos, mas um símbolo do poder de Deus sobre as 12 tribos. Poder de Deus em estabelecer aquelas 12 tribos. E como Deus derrama graça sobre essas tribos. Como Deus derrama graça sobre o seu povo escolhido. As pias. Além desse tanque, como os irmãos podem ver aqui o tanque e algumas pias. Além desse tanque, enquanto no tanque os sacerdotes se limpavam, as pias serviam para você limpar a oferta, limpar o sacrifício. O sacrifício que era dedicado, os sacerdotes iam lá e limpavam e purificavam. Ou seja, a exigência de pureza não é só daquele que serve, mas também da oferta. O que isso nos traz? A santidade era exigida não apenas do sacerdote, mas também da oferta. É necessário que o sacrifício não deixe de passar pela água, não deixe de passar pela santificação. É inadmissível que se entregue algo a Deus. É inadmissível que se oferte algo a Deus que não tenha sido purificado pela sua palavra. É inadmissível. Tem um texto, irmãos, que fala muito sobre isso e que normalmente a gente usa para outro objetivo. E é interessante o texto de Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 27. Eu vou ler aqui para os irmãos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Enquanto o sangue de Cristo nos redime, nos tira da escravidão do pecado, Cristo, Ele nos abençoou, Cristo nos ofertou não apenas sua morte no seu sangue, mas sua vida também. O seu sangue
nos tirou do pecado. E sua gloriosa palavra nos santifica, limpa nossas manchas. Nos purifica para que nós sejamos uma oferta agradável a Ele. Irmãos, isso nos faz pensar que não basta dizermos que fomos lavados pelo sangue de Cristo, se ignoramos o lavar da sua palavra. Se ignoramos o poder da sua palavra para nos tornar minimamente aptos a estar na sua presença e entregar qualquer tipo de oferta e qualquer tipo de louvor. Cristo nos quer limpos, mas Ele mesmo providencia essa limpeza. Ele mesmo providencia essa purificação. Irmãos, como o texto que a gente está lendo diz, é água, é purificação abundante, irmãos. Abundante. Como nós temos acesso à sua palavra, ao seu purificar, ao meio de santificação, como nós ignoramos isso, irmãos? Não podemos. Não podemos ignorar essa purificação, essa palavra de Deus. A santidade é exigência e não recomendação para os que servem a Deus. Vamos lembrar do texto que lemos em Êxodo. Para que não morram. O ato de ofertar a Deus não pode estar descolado do sacrifício de Cristo. Não pode. Estar diante de Deus é sagrado. Ser lavado pela água é graça. Mas também é necessidade. Estamos diante de Deus, irmãos. Com o mesmo cuidado que foram feitos os itens grandes, também houve com os itens menores. O texto vai falar que também foram feitos de bronze polido, os jarros, as bacias, os demais equipamentos do culto, os cortadores de pavio e tudo mais. Todos foram recriados conforme foi ordenado a Moisés, lá na construção do tabernáculo, no Êxodo. Nada foi tratado como não importante. Nada. Ou seja, no serviço de Deus, aqui, entendendo todo esse contexto que a gente está trabalhando, dos itens grandes, do grande significado das colunas, do grande significado do tanque, do grande significado das pias, todos esses itens, mas também os pequenos, também no menor detalhe, Deus pediu, exigiu que o artífice, que o artesão empenhasse ali a sua habilidade, para que naqueles itens pequenos também fosse visto o cuidado de Deus. Também fosse vista a beleza de Deus. Nada passou. Não era um templo com coisas suntuosas e uma colher de pau para mexer alguma coisa, ou um jarro de barro meio esquisito, ou até pintadinho, maquiado. Não tinha nada maquiado. Era tudo feito de maneira muito preciosa. E agora vamos para a terceira parte. Na terceira parte, o texto que a gente está lendo, ele passa até com alguma velocidade, porque mais à frente a gente vai tratar mais profundamente desse texto. Já falamos do primeiro ponto, que é a beleza da força de Deus através das colunas, e pelo segundo ponto, que é a beleza da santidade de Deus através do tanque. E aqui na parte interna do templo, a gente vai falar um pouco sobre a beleza da presença de Deus. Aqui, a parte interna do templo, os irmãos vão ver que não está tratando mais dos itens feitos de bronze polido, mas de itens de ouro. É outro material. Nem tudo foi feito da mesma forma. Nem tudo foi feito com o mesmo objetivo. Aqui já não fala que foi Urão, fala que Urão foi o artífice dos itens de bronze. Mas na parte interna o texto diz, no capítulo 7, versículo 47 ao 49, 1 Reis, diz assim: além desses, Salomão mandou fazer também todos esses outros utensílios para o templo do Senhor.
o altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita, 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas, as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Mais uma vez, irmãos, quanto detalhe. E aqui a gente vai passar rápido, mas também não tão rápido assim, porque a gente não pode ignorar tanto um texto desse. O altar de ouro, o altar onde era oferecido o incenso, o altar que ficava localizado em frente à Arca da Aliança, a mesa de ouro com os pães da presença, comunicando também a provisão de Deus e a comunhão de Deus com o seu povo, os candelabros que iluminavam todo o interior do templo. Uma coisa que a gente esquece quando a gente fala sobre velas e candelabros é que naquela época não existia isso aqui. Uma janela de vidro que pudesse proteger da chuva, do vento e entrar claridade. Os locais eram escuros, as frestas eram muito pequenas. Então, toda a iluminação daquela parte interna dependia disso, dos candelabros e das velas. Também as flores, lâmpadas, tenazes que decoravam e auxiliavam no serviço. Irmãos, os itens da parte interna do templo, junto da arca, simbolizavam a presença de Deus. Por isso a troca de material. Por isso o valor se multiplica aqui. Por isso a nobreza se torna incomparável. É a presença de Deus. E como a presença de Deus é a providência do Deus Pai. É a luz de Cristo, Deus Filho, e o clamor do Espírito Santo que estavam ali simbolizados. Quando no altar se apresentavam ali, eram oferecidos ali o incenso, era oferecido o incenso, a própria Bíblia traz esse incenso oferecido, esse símbolo do incenso oferecido que sobe a Deus, assim como nossas orações, assim como o Santo Espírito de Deus intercede por nós através das orações. Assim como a mesa com os pães da presença comunicam a provisão do Deus Pai. O Deus Pai que ofereceu ao seu povo no Egito maná e não deixou o seu povo morrer de fome, não deixou o seu povo desamparado. E os candelabros iluminavam tudo. Os candelabros permitiam que todo o restante fosse visto. Deus se fez presente naquele lugar. E Salomão, a gente não pode esquecer dele, porque se todas essas coisas foram feitas, é porque Salomão foi obediente a Deus e fez como Deus pediu e fez compreendendo o que Deus queria dele. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 3, diz o seguinte: além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego as minhas próprias riquezas, ouro, prata, para que o templo do meu Deus, além de tudo o que eu já tenho dado para este santo templo. Ou seja, Salomão entendeu que a nobreza daquele templo era muito maior do que a riqueza que ele mesmo tinha. A nobreza daquele templo merecia que ele entregasse tudo. Merecia que ele empenhasse naquela construção o melhor do que ele tinha, porque o melhor do que ele tinha não era o suficiente. Ele tinha plena consciência disso, mas era o melhor do que ele tinha. No último versículo do texto que nós lemos, de 1 Reis, capítulo 7, diz assim: terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que seu pai havia consagrado e colocou junto com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Nesse capítulo 7 é dito que aquilo tudo que foi construído, de bronze e de ouro, não foi pesado, porque não dava, porque era muita coisa. Ou seja, era uma riqueza incontável. O valor daquilo era incalculável. E a gente vê que não só o valor
material, mas o valor espiritual era incalculável. E isso está claro, que o valor espiritual também é incalculável, quando se faz, para demonstrar o poder de Deus, se faz uma coluna de 8 metros de altura e 5 metros de circunferência, e a gente vê que isso não é necessário para sustentar um templo, porque é muito mais do que é necessário. Quando para limpar o sacerdote, tem um tanque com 40 mil litros de água. Isso é muito mais do que o necessário. Deus nos dá muito mais do que o necessário. Muito mais. Porque Deus é muito mais do que nós podemos compreender. Porque Deus é muito mais do que nós podemos calcular. A nobreza do templo demonstra a grandeza de Deus. E pensando em como o templo materializava essa realidade de Deus no centro, de Deus dando providência ao seu povo. O comentarista Philip Heineken diz o seguinte: através da fé em Cristo, somos santuário dedicado ao Senhor. Para a habitação de Deus no Espírito, o Espírito cumpriu a promessa que fez, o Espírito cumpriu a promessa que o Filho fez a todos que amam o Pai. E viveremos para Ele e faremos nele morada. A alma de cada cristão é, portanto, um espaço sagrado. E o lugar onde Deus agora decora o seu lar. O lugar onde Deus agora decora o seu lar é a vida do seu povo. Ao passo em que conhecermos o mobiliário do templo de Salomão e entendermos seu verdadeiro significado espiritual, veremos também como Deus quer mobiliar nossas vidas com sua graça. Quando pensamos em nós, homens e mulheres, como habitação de Deus, depois de ler um texto desse, a gente precisa parar um pouco, pensar um pouco sobre o poder de Deus demonstrado por meio de nós, materializado no meio de nós. Como segunda carta de Paulo aos Coríntios diz, nós somos cartas vivas. Nós demonstramos para aqueles que não conhecem a Deus quem é o nosso Deus e o caráter do nosso Deus. Nós comunicamos o poder de Deus. Nós comunicamos a graça de Deus. Nós comunicamos a beleza de Deus no cuidado com os detalhes. E isso, irmãos, às vezes se torna muito teórico e é muito difícil aplicar isso. Mas, irmãos, isso, quando foi colocado na prática nesse texto que a gente leu, foi feito por um artífice de bronze, por um artesão. Não foi feito por um sacerdote, não foi feito por um profeta, foi feito por um artesão. Alguém que no seu trabalho dedicou da melhor forma, da melhor maneira possível, a sua força e sua energia para servir a Deus. Precisamos disso, irmãos. Precisamos entender o nosso trabalho como serviço a Deus. Serviço a Deus quando servimos o outro. Quando podemos proporcionar uma melhor vida ao outro. Olha que interessante, irmãos. Já concluindo. Cristo, quando se fez homem, Cristo não veio numa família de fariseus. Cristo não veio numa família de sacerdote. Cristo veio numa família de carpinteiro. E quando a gente fala de Cristo, quando fala do Verbo encarnado, do Deus homem, a gente pensa no Deus homem nos últimos 3 anos de ministério, quando ele ia pregando e curando
quando ele ia anunciando a sua morte e sua ressurreição, quando ele estava fazendo o Sermão do Monte ou estava junto com os 12 apóstolos. Mas Cristo não foi Deus nos 3 últimos anos. Cristo, o Verbo encarnado, durante toda a sua vida. Nos seus anos de ministério, nos 3 últimos anos de ministério. Mas também enquanto era identificado como carpinteiro. Inclusive, Cristo, quando aparece, é muito interessante isso, Cristo, quando aparece junto ao seu povo, quando ele, exercendo os seus últimos 3 anos de ministério, junto ao seu povo, quando olham para Cristo, o que o povo diz? Não é o filho de José, o carpinteiro? Não, não é Deus não. Isso daí não é Deus não. Isso daí é carpinteiro. Conheço carpinteiro. Irmãos, ainda assim, Cristo, ainda como carpinteiro, tinha sua vida totalmente entregue a Deus. Ainda assim ele manifestava a graça de Deus. Ainda assim ele manifestava o poder de Deus. Irmãos, eu também posso e você também pode manifestar a graça de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, que não é fácil pensar nisso. Eu tenho certeza que também não é algo natural. Não é algo que é só agir normalmente, que uma hora eu vou dar um testemunho legal. É intencional, irmãos. Precisa ser intencional. A gente, para que oferte isso, precisa buscar a água purificadora de Cristo, a palavra de Deus. Precisa se relacionar com esse Deus. Se relacionar com esse Deus porque a gente entende o poder desse Deus, a gente entende quem estabelece todas as coisas e quem criou todas as coisas. E lembrando que a gente está falando de um texto vamos dizer assim, da criação dos itens que representam uma realidade. Por quê? Porque é necessário representar uma realidade que Deus criou. Ou seja, há o Deus Criador. E esse Deus Criador nos chama como, entre aspas, pequenos criadores. Pessoas aptas a criar, a fazer obras, a trabalhar, representando, simbolizando, apontando para a suprema criação de Deus. Da mesma forma, irmãos, nós, assim como Cristo em nosso trabalho e em tudo que fazemos, precisamos ter consciência dessa obra. Sejam nas obras grandiosas, aos olhos dos homens, como uma coluna de 8 metros, até no pequeno detalhe, como uma tigela. Devemos viver e trabalhar para Deus. Trabalhar para demonstrar o seu poder, seu perdão e sua graça. Se de fato fomos alcançados por essa verdade, se de fato compreendemos essa verdade, devemos transmiti-la, amém? E, finalizando, irmãos, isso não cabe apenas para o nosso trabalho que a gente chama de secular. Isso não cabe apenas para segunda-feira. Porque nossas habilidades não são empenhadas só na segunda-feira. Nossas habilidades, nosso conhecimento, a gente consegue usar aqui também. A gente consegue usar aqui na igreja, ajudando um irmão, fazendo um conserto, uma limpeza, levando uma sacola daqui para lá, orando pelo irmão, perguntando como a gente pode ajudar. Deus nos dotou com tantas habilidades. A diversidade de habilidades que se tem aqui, nesse templo agora, é tão grande, mas tão grande, que eu penso, irmãos,
quantas formas a gente tem aqui de manifestar o caráter de Deus. Quantas formas. Amém? Vamos orar. Santo e poderoso Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos usado, Pai, para comunicar, Senhor, um pouco de quem Tu és, Pai. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações. Sabemos, Pai, que temos muito a melhorar. Temos muito a melhorar, Senhor. Em todos os sentidos. Quando falamos, quando lemos, quando cantamos, quando conversamos com os nossos irmãos. Tudo isso ainda é imperfeito, Pai. Mas a Tua graça é muito grande, meu Deus. É grande a ponto, Senhor, de tratar de servos imperfeitos e usar servos imperfeitos para transmitir, Senhor, palavras que são como ouro, Pai. Para transmitir, Senhor, nobreza incalculável, Pai. Nossas mentes não podem alcançar, mas o Teu Espírito faz com que nós compreendamos, Pai. Que nós possamos compreender, Pai, Tua palavra. Que nós possamos praticar a Tua palavra. E que não sejamos displicentes, Pai, no nosso viver. Mas que todo o nosso empenho, serviço, capacidade de criação, habilidade, boa vontade, Senhor, tenha um único objetivo, que é glorificar Teu nome, que é transmitir a Tua grandeza, Pai. Por isso eu te peço, Pai, ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém.